Então vamos falar um pouco mais sobre derivadas parciais. Então, por enquanto a gente não viu diferenciabilidade, mas quando a gente vê, veremos que derivadas parciais contínuas implicam em diferenciabilidade e que diferenciabilidade implica em continuidade. Então, o que temos é que derivadas parciais contínuas implicam, em particular, continuidade. Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, se ΔF, ΔX e ΔY existem em um aberto U, contendo x0, y0, e ΔF, ΔX e ΔF, ΔY são contínuas em x0, y0, então f é contínua em x0, y0. Então, primeiro, a gente vai tomar uma bola aberta contida dentro de U, tá certo? Centrada em x0, y0. Tá? Esse é porque a bola vai ser convexa e aí depois a gente explica um pouquinho por que precisa fazer essa escolha aqui. Então, como o ΔF, ΔX é contínuo em x0, y0, eu posso escolher o epsilon igual a 1 e achar um ΔI tal que se x, y e x0, y0 distam menos que ΔI, então ΔF e ΔX de xy e de x0, y0 vão distar menos de 1. E daí, então, eu posso escolher, em particular, o ΔI menor ou igual a Δ0. Bom, assim, eu posso agora, tomando isso aqui, então, todos os valores de ΔF, ΔX, XY, eles vão ficar próximos de ΔF, ΔX de x0, y0 a menos de 1, então eu posso tomar M1 sendo o módulo de ΔF, ΔX, y0, y0 mais 1, por exemplo, certo? Então, teremos que df ΔX de xy vai ser menor ou igual a M1 para todo xy pertencente à bola de centro x0, y0 e raio ΔI. Então, agora, como o ΔF e ΔY também é contínuo em x0 e y0, posso fazer a mesma coisa aqui. Tomo epsilon como sendo 1, aí eu acho um Δ2 tal que se xy e x0 e y0 distam menos do que Δ2, então a distância entre ΔF e ΔY, ΔF e ΔY de xy e ΔF ΔY de x0 e y0 fica menor que 1. E aí também então, pode tomar um Δ2 menor ou igual a Δ0, né? E aí você faz a mesma coisa, né? Existe um M2 maior que 0, tal que o módulo de ΔF e ΔY de XY vai ser menor ou igual a M2 para todo XY pertencente à bola de centro x0, y0 e raio e Δ2. Bom, então a ideia vai ser, para mostrar que a F desse ponto e a F desse ponto aqui ficam próximos, a gente vai andar pela vertical e pela horizontal para poder usar alguma informação da ΔF, ΔX e da ΔF, ΔY. A gente vai começar com a ΔF, ΔX aqui. Então, você tem a reta paralela ao eixo X aqui, no caso aqui seria o Y que está fixado, né? Então, toma o intervalo x0, y e de x0, y1, intervalo aberto contendo x0 e x1, tal que x, y1, x pertencente a esse intervalo aqui, fica dentro da bola. Então, basicamente, esse intervalo aqui que a gente faz é você pega esse intervalinho aqui, que contém x0, o ponto x0, y e ponto x1, y1, e depois você considera como i só a primeira coordenada. Tá? Então agora eu tenho que, dentro desse intervalo aqui, a g eleva a x em f de x, y1 vai ser uma função de uma variável e por hipótese essa função existe ΔF e ΔX, então ela corresponde exatamente a g, né? Então eu tenho aqui g' de x vai ser ΔF ΔX de x, y1 para todo x no intervalo. Bom, então essa função aqui é derivável no intervalo que contém os pontos x0 e x1, então eu tenho que, em particular, g de x0 e y1 é contínua no intervalo.
e x0, y1. E agora eu posso usar então o TVM para o intervalo com extremidade x0 e x1, e tal que então existe um ponto x2 entre x0 e x1. Aqui a gente está falando entre, porque o x0 e o x1 eu não sei qual que é a ordem. O x0 pode ser maior que o x1 ou o x1 pode ser maior que o x0, tá? Porque aqui nesse desenho a gente tomou o ponto aqui, mas eu posso tomar o ponto aqui, aqui, ou desse lado aqui também. Tá? Então, a relação de ordem, a gente tem que considerar as possibilidades. Então, para não precisar ficar fazendo em casa, a gente simplesmente fala que está entre os dois pontos. Bom, então eu tenho aqui g' de x2 vai ser g de x1, tá, aqui faltou escrever x0, y, né? E aqui g de x0, y de x0. Logo, eu tenho agora aqui o g' é del f del x de x2, y. G de x0, y, x1 vai ser fx1, y1. E o g de x0 é f de x0, y0. Sobre x1 menos x0 aqui, né? Bom, então temos isso aqui primeiro. E depois agora a gente vai fazer a mesma coisa para esse segmento aqui. Então nesse segmento x0 está fixado e você varia a segunda coordenada. Então vamos pegar o intervalo j contendo y0 e y1, tal que os pontos x0 e y, com y no intervalo j aqui, vai estar contido dentro da bola. Então você pega primeiro um segmento aqui que contém esses dois pontos e depois você considera o intervalo da segunda coordenada, que seria esse j aqui. E aí você toma agora chamar de h de x0, y1, uma função que sai do intervalo j aqui, de forma que leva o y no f de x0, y. Então agora se eu derivar a h, ela vai dar del f del y, porque a gente já, por hipótese, del f del y está definida e é exatamente isso que seria, se eu tomar h dessa forma, que ele dá exatamente, a derivada é exatamente essa derivada parcial. Tá, então aqui é a mesma coisa. Agora eu tenho aqui a derivada da h existe para um intervalo j, e aí então ela vai ser contínua no intervalo, e aí em particular é contínua no intervalo de extremidade y0 e y1. Eu uso o TVM e acho um ponto y2 entre y0 e y1, tal que a derivada h do ponto y2 corresponde a h de x0, y1, y1 menos h de x0, y0, y0 sobre y1 menos y0. E aí, voltando para f, temos então delta f delta y de x0, y2 vai ser igual a f de x0, y1 menos f de x0, y0 sobre y1 menos y0. Agora toma um delta maior que zero, tal que delta é menor que o máximo entre delta 2, delta 1 e delta 0. E também de forma que delta é menor que epsilon sobre M1 mais M2. Isso daqui a gente vai ver daqui a pouco porque que vai dar essa conta aqui. Então, aqui o x, se x1, y1 menos x0, y0 tem distância menor que delta, então vamos ver. Vou começar a conta aqui. F de x1, y1 menos f de x0, y0. Isso aqui a gente coloca o x0, y1 no meio aqui, então f de x0, y1 menos, né? Mais f de x0, y1. E aí então, bom, isso aqui subtrai e soma a mesma coisa, então dá igual. Aí usa a desigualdade triangular aqui. Agora, isso daqui vai ser igual a del f del x de x2, y1. Isso aqui vai ser
del y de x0, y2, porque aqui a gente já está assumindo que delta é menor que delta zero, tá certo? E aqui só lembrando que esse x2 aqui depende do ponto x0, y que a gente está, x1, y que a gente fixou. Né? Só que independente disso agora, do ponto x2, sabemos que a del f del x, como o x2 y vai estar dentro da bola de raio de é, é, com delta é menor que delta 2, delta é menor que delta 1, na verdade, delta 1 e delta 2 aqui. Então, isso aqui por ser menor que delta 1, vai ficar, desculpe, como a distância entre x1 e y1 é menor que delta 1, então vai ter, isso aqui você pode substituir por m1, e esse aqui por ser menor do que delta 2, você pode substituir por m2. Então vai ter que essa soma aqui vai ficar menor que m1 x1 menos x0 mais m2 y menos y0. Agora x1 menos x0 é menor do que delta, e y menos y0 é menor do que delta. Então isso daqui vai ficar igual a m1 mais m2 vezes delta. E aí a gente já escolheu o delta justamente para ficar menor, para que esse produto fique menor que epsilon. Assim eu vou ter que o f é contínuo no ponto x0 e y0, porque para qualquer ponto menor do que delta, a gente concluiu que a diferença entre essas duas vai ficar menor do que o epsilon fixado.